Já se perguntou se a mente humana é o maior enigma do universo, e se a chave para desvendá-lo estivesse em fenômenos que desafiam a nossa compreensão. A ciência avança, desvendando os segredos do cérebro, mapeando neurônios e desvendando os códigos da genética. Mas no território inexplorado da mente persistem mistérios que nos desafiam. Mergulhe conosco neste dossiê intrigante, onde exploraremos as fronteiras da consciência, da memória e da percepção, em busca de respostas para as perguntas mais profundas sobre o que nos torna humanos. A consciência, essa experiência subjetiva e pessoal, permanece um enigma para a ciência. Como um amontoado de células cerebrais pode gerar a sensação de ser, de estar consciente de si e do mundo. Filósofos e neurocientistas divergem, mas a resposta definitiva ainda nos escapa. Será que a consciência é uma propriedade emergente da complexidade do cérebro? Ou existe algo mais, uma dimensão ainda não compreendida pela ciência? E os sonhos, portais para o inconsciente, palco de nossos medos e desejos mais profundos. Mas qual o seu propósito? Freud acreditava que os sonhos eram a chave para desvendar os desejos reprimidos, Jung via neles símbolos arquetípicos. A ciência moderna sugere que os sonhos podem ter um papel na consolidação da memória, na resolução de problemas e na regulação emocional. Mas por que alguns sonhos são tão vívidos e outros tão bizarros? O que o nosso cérebro tenta nos dizer quando estamos dormindo? A memória é essa teia complexa de lembranças que moldam a nossa identidade. Mas e se as nossas memórias não fossem tão confiáveis quanto pensamos? A pesquisa demonstra que a memória humana é maleável, suscetível a distorções e influências externas. Podemos criar memórias falsas, acreditar em eventos que nunca aconteceram. O que isso significa para a nossa percepção da realidade e para a nossa própria história? As experiências de quase-morte, ECMs, relatos de pessoas que estiveram à beira da morte e retornaram com histórias incríveis de luz, paz e encontros com entes queridos. Céticos argumentam que as ECMs são apenas alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro, enquanto outros acreditam que são evidências de uma vida após a morte. O que explica a universalidade desses relatos, a semelhança entre as experiências de pessoas de diferentes culturas e crenças. A síndrome de Savant, um paradoxo da mente humana. Indivíduos com deficiências intelectuais profundas que exibem talentos extraordinários em áreas específicas, como música, matemática ou arte. De onde vêm essas habilidades? Será que todos nós temos o potencial para sermos gênios, mas algo nos impede de acessar essas capacidades? O efeito placebo e nocebo, o poder da mente sobre o corpo. Uma pílula de açúcar pode aliviar a dor, uma crença negativa pode piorar uma doença. Como as nossas expectativas e crenças podem influenciar a nossa saúde física? Será que podemos usar o poder da mente para curar a nós mesmos? A intuição, essa voz interior que nos guia, decisões tomadas sem raciocínio consciente. Será que a intuição é apenas um palpite aleatório, ou existe uma sabedoria oculta em nosso subconsciente? A ciência demonstra que o nosso cérebro processa informações em um nível inconsciente, e que podemos tomar decisões melhores quando confiamos em nossa intuição. O livre-arbítrio, a crença de que somos donos de nossas escolhas, versus o determinismo neurológico, a ideia de que nossas ações são predeterminadas por nossos genes e pelo funcionamento do nosso cérebro. Se o determinismo for verdadeiro, seremos apenas marionetes de nossos cérebros, sem controle sobre o nosso destino. O debate continua aceso, sem uma resposta definitiva. O déjà vu, a estranha sensação de já ter vivido uma situação antes, mesmo que saibamos que é impossível. Seria uma falha na memória, uma premonição do futuro, ou uma janela para outra dimensão? A ciência ainda não tem uma explicação conclusiva para esse fenômeno intrigante. A capacidade humana para o mal extremo, atrocidades cometidas em nome de ideologias, guerras e fanatismo. Mas também a capacidade para o altruísmo incondicional, atos de bondade e sacrifício em prol de outros. O que nos torna capazes de tanta crueldade e tanta compaixão? Será que existe uma linha tênue entre o bem e o mal em nossa mente? A dor do membro fantasma, a persistente sensação de dor em um membro que foi amputado. Como o cérebro pode sentir dor em algo que não existe mais? A neurociência explica que o cérebro mantém um mapa do corpo e que a falta do membro pode gerar um conflito nessa representação, resultando na dor fantasma. A plasticidade cerebral, a incrível capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar em resposta a novas experiências e lesões. Neurônios podem criar novas conexões, áreas do cérebro podem assumir funções de outras áreas danificadas. A plasticidade cerebral nos dá esperança de recuperação após lesões graves e nos mostra que o cérebro é um órgão dinâmico e em constante mudança. A pareidolia, a tendência de ver padrões e rostos em objetos inanimados, como nuvens, rochas ou tomadas. Seria apenas uma ilusão da mente ou um mecanismo evolutivo que nos ajudou a identificar ameaças em nosso ambiente? A
A pareidolia nos mostra como o nosso cérebro é programado para buscar padrões e significados em tudo o que vemos. O transtorno dissociativo de identidade (TDI), antes conhecido como transtorno de múltiplas personalidades, uma condição em que a pessoa manifesta duas ou mais identidades distintas, cada uma com seus próprios padrões de pensamento, comportamento e memória. O TDI é geralmente associado a traumas de infância e a sua existência desafia a nossa compreensão da unidade da consciência. A hipertimesia, a memória autobiográfica perfeita. Pessoas com hipertimesia conseguem se lembrar de detalhes minuciosos de todos os dias de suas vidas, desde a infância até o presente. Seria uma bênção ou uma maldição? A hipertimesia nos mostra o quão vasto e complexo é o potencial da memória humana. A meditação, uma prática milenar que tem se mostrado eficaz no combate ao estresse, na melhora da concentração e no aumento da sensação de bem-estar. Estudos demonstram que a meditação pode alterar a estrutura e a função do cérebro, aumentando a espessura do córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento e pela tomada de decisões. Os neurônios espelho, células cerebrais que disparam tanto quando realizamos uma ação quanto quando observamos outra pessoa realizando a mesma ação. Os neurônios espelho são considerados a base da empatia, da imitação e da aprendizagem social. Eles nos permitem entender as emoções e intenções dos outros e nos conectar com eles em um nível profundo. A origem da linguagem humana, uma das características que nos diferencia de outros animais. Como os nossos ancestrais desenvolveram a capacidade de se comunicar através de símbolos e sons. A linguagem nos permitiu transmitir conhecimento, construir culturas e sociedades complexas e explorar o mundo da imaginação. As fobias, medos irracionais e intensos de objetos, situações ou animais. Aranhas, altura, espaços fechados, aviões. O que leva uma pessoa a desenvolver uma fobia? As fobias podem ser causadas por traumas, experiências negativas ou predisposição genética. Mas na maioria dos casos, a causa permanece um mistério. A sincronicidade, coincidências significativas que parecem desafiar o acaso. Encontrar um amigo que não víamos há anos, sonhar com um evento que acontece no dia seguinte, encontrar um objeto perdido no momento em que mais precisamos dele. Jung acreditava que a sincronicidade era uma manifestação do inconsciente coletivo, uma força que conecta todos os seres humanos. Diante de tantos mistérios, nos resta a humildade de reconhecer os limites do nosso conhecimento. A mente humana é um universo em expansão, um território inexplorado que nos convida a questionar, a explorar e a descobrir. Qual destes mistérios da mente humana te intriga mais? Compartilhe nos comentários suas teorias e reflexões. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma jornada coletiva e cada um de nós pode contribuir com sua própria perspectiva.